Pode ser o meu povo, você que está chegando aí, faz parte aí do nosso curso de design do marketing da Deb. Estou gravando essa aula de uma forma para que vocês consigam absorver um pouco mais. Às vezes na aula o computador trava, não consegue pegar uma coisa, não consegue pegar outra. Então aqui você vai ter todas as ferramentas que eu utilizei, tudo que eu criei aqui para que você consiga entender um pouco melhor a dinâmica de como a gente vai fazer esse banner. Então, vocês têm a pasta do Faça Comigo, que está aí eu tenho certeza que foi passado para vocês no pendrive, vocês colocaram no computador de vocês. Então aqui a gente vai fazer esse banner que nós estamos mostrando aqui, tá ok? Esse banner aqui é simples, né? Para quem entende um pouco mais simples, está sendo mostrado aí. Então nós vamos estar recriando, claro, não da mesma forma, mas tratando a mesma ideia aqui, tentando botar as mesmas coisas. Esse banner aqui que foi feito, que eu já falei, tem a questão de toda a identidade dele aqui, tem a perspectiva, tem um negócio diferente, e vocês vão ver que é uma forma simples de vocês aprenderem. Por que nós às vezes copiamos ou pegamos uns banners para a gente refazer? Porque isso vai despertar em vocês e desenvolver em vocês a criatividade, vai desenvolver em vocês a pensar como é que aquele cara pensou, a usar as ferramentas, e é isso que a gente quer aqui. Não é que vocês sejam apenas uma pessoa que copia, mas que a partir disso vocês desenvolvam a ferramenta do Photoshop na veia de vocês, correto? Então aqui nós vamos tá criando ele. Eu deixei aí na pasta. Eu quero que vocês abram essa pasta. Vão lá na aula 3, faça comigo. Vocês vão pegar aquela imagem base, que é essa imagem aqui. Vocês vão ajustar ela ao tamanho da tela, ok? Pode deixar aqui. Tentem deixar um pouquinho distante aqui da borda, essa parte. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer um rápido tratamento nessa imagem, que eu vou fazer o que é? Eu vou dar um Ctrl Shift A, ou vou vir aqui em filtros e filtro de câmera RAW. Ah, Dionísio, o meu Photoshop não tem essa função. Então você pode deixar a imagem como está, mas caso tenha, você pode vir aqui, que é algo bem simples que eu vou estar fazendo. Vou vir aqui em suave, vou aumentar um pouquinho a exposição dela. Vou vir aqui em efeitos, vou aumentar um pouco a textura, um pouco da claridade. E vou vir em detalhes e vou colocar um pouquinho mais de nitidez nela, para que tenha um pouco mais de granulado, fique um pouco mais nítida. Vou dar um OK, ele vai aplicar isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso. E a segunda coisa, nós vamos colocar toda a tipografia desse texto antes da gente aplicar ajustes, texturas e toda essa outra parte. Então, de forma bem rápida, eu vou selecionar a minha ferramenta de texto. Vou colocar aqui, já vou selecionar aqui, como está selecionado aqui todo o texto, eu vou selecionar aqui a minha fonte que eu vou utilizar, que vai ser Antônio, certo? Vou utilizar ela na espessura regular mesmo. Posso crescer mais um pouquinho aqui, deixar ela 150. Aí eu vou pegar a cor, vou selecionar a cor, eu vou pegar um pouco desse azul aqui mais escuro, ou um pouquinho mais desse azul aqui, ó, que está aqui. Beleza? Vou dar OK. Eu já posso colocar o meu nome, Culto. Lembrando que é todo maiúsculo, tá bom? Culto. Vou selecionar ele aqui de novo já para me fazer um ajuste. Eu não sei se você percebe, mas aqui o espaçamento dele tá baixo, digamos assim, ó. Tá bem. Então vou botar aqui um espaçamento também. Vou botar menos 75, tá bom? Para que ele se junte mais e eu consiga trabalhar de forma mais bonita esse texto e fique um pouquinho mais parecendo também com esse que nós estamos trabalhando. Então, eu vou dar um OK. Eu vou já crescer aqui esse tamanho aqui para um tamanho que eu acho que fique legal. Deixa eu dizer, o meu crescimento ele vem todo desregulado, parece assim, ó, vem todo trunchado assim. Por que que isso está acontecendo? Está acontecendo porque essa ferramentinha aqui, ó, de vinculação de todo o texto não está habilitada. Então você habilita, aí você não precisa apertar nada, você só precisa vir aqui e crescer, que ele vai crescer proporcional, certo? Quando a gente teve aula de camadas, vocês perceberam que para mim colocar algo sobre, eu preciso que ele esteja sobre ele ou embaixo, aqui. Você perceba que a Bíblia está sobre o nome.
Então como é que eu faço isso, Dejones? Eu pego o nome aqui e coloco por baixo da imagem? Não, porque se eu colocar isso, ele vai ficar de fato embaixo de toda a imagem. Então eu venho aqui e eu seleciono. Para mim fazer isso, eu preciso selecionar essa minha Bíblia para que ela fique. Eu crio uma outra camada para que ela fique. Para que eu consiga colocar o nome culto por baixo, igual está aqui. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui na ferramenta de seleção, seleção rápida. O meu aqui está em 6, você pode trabalhar em 6, em 10, o tamanho do seu seletorzinho aqui. Então eu venho aqui, ó, com a camada imagem selecionada, eu venho aqui, ó, selecionando isso. Lembrando que aqui o que interessa para mim não é tanto a parte de trás, mas sim a parte das bordas. Como eu tenho uma distinção muito boa de preto e branco, ele vai fazer isso quase que automaticamente, quando você selecionar por conta daquela que a gente já estudou sobre os pixels. Então, com essa camada selecionada desse jeito aqui, eu vou dar um Ctrl J. Ele vai me criar uma nova camada só dessa parte que eu selecionei. Então aqui, se eu pegar aqui na aba camadas, pegar esse nome culto e colocar embaixo dessa camada que eu selecionei, eu vou ter aqui o meu e colocar aqui embaixo, ó. Já fez a mágica, ó. Já está embaixo dela. Beleza, gente. Agora eu tenho um outro problema. Aqui, se vocês observarem, vocês vão ver que esse nome culto está em perspectiva. O meu aqui está em perspectiva, como se eu que aqui na frente estivesse vendo, só que ele aqui é como se eu estivesse mostrando para alguém que está do lado, ou seja, de fato para essa pessoa que está lendo a Bíblia aqui. Como é que eu faço essa ideia? A primeira coisa é, eu não consigo trabalhar dessa forma se eu tiver com o meu texto selecionado, eu preciso transformar ele em forma, mas antes disso eu preciso que ele esteja já tudo regulado, esteja ok, porque vou transformar ele em forma, então não vou conseguir mais, digamos assim, alterar ele aqui, certo? Então, ele estando ok, eu venho aqui, seleciono com o direito, não aqui em cima desse textinho, porque se eu selecionar aqui, ele vai me dar uma opção, mas é de outra coisa. É aqui, do lado. Ó, aqui do lado, eu vou selecionar e eu vou converter em forma. Aqui eu consigo fazer toda a alteração de cada letra da forma que eu quiser. Então, com essa camada, com essa ideia selecionada, eu vou deixar o Ctrl selecionado apertado e eu vou vir aqui, ó, os pontos vai fazer a diferença. Eu vou vir aqui nesse pontinho aqui, ó, e eu vou trazer essa ideia. Vou puxar ele para cima para que ele fique nessa ideia. Então, seleciono, boto, já coloco ele aqui já na forma que eu quero. Ok, selecionei, tá bacana. O que eu posso fazer agora? Perceba que parece que ele pegou esse nome também e ele esticou ele para baixo para que ele ficasse maior. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu vou selecionar, eu vou apertar o Shift e com essa seleçãozinha aqui embaixo, ó, eu vou dar uma leve esticada nele com o Shift apertado. Dei uma leve esticada. Agora eu vou colocar ele um pouquinho mais para cima ou da forma que você achar melhor. Pronto, nosso nome culto está feito na proporção e perspectiva que, digamos aqui, a pessoa que fez esse banner pensou. Nós vamos fazer agora esse de ensino com a mesma fonte, Antônio. Vou selecionar aqui a camada de texto e vou colocar tudo maiúsculo de ensino. Seleciono ela, Ctrl A, você pode selecionar ela tudo de uma vez ou você vem aqui e seleciona. Vou deixar branco. Tá vendo que o espaçamento está reduzido? Então eu venho aqui, ó, e vou deixar botar aqui 200, tá bom? Eu vou aumentar aqui, em vez de ser regular, eu vou botar semi-bold, só para ele ficar um pouquinho mais grosso, tá bom? Então venho aqui selecionar de novo, ferramenta de mover, vou deixar ele aqui no tamanho razoável, e eu vou rotacionar ele. Para que eu rotacione de forma perfeita, eu sei que aqui ele vai rotacionar 90 graus. Então aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa ferramentazinha, ó, eu consigo já regular os graus. Então aqui eu boto manualmente 90 e dou Enter. Pronto, está selecionado. Caso o seu texto aqui não fique tão proporcional assim, ó, depois de você saber que esse daqui é a referência, você pode vir aqui, ó, de novo, ó, com o Ctrl selecionado, você regula aqui para que ele fique bem proporcional a esse seu nome de ensino. Então você regula também tamanho para que ele fique mais ou menos nessa ideia, ok? Agora a gente vai fazer esse hoje 18 com essa caixinha embaixo. Como é que a gente faz isso? A gente seleciona a camada de retângulo,
Eu vou deixar ele aqui no tamanho mais ou menos que eu acho que fica legal. Ele já está selecionado a cor. Vou vir aqui, ó, se eu der um zoom aqui, como é que eu dou o zoom, Dejones? Eu posso dar o zoom pelo teclado, segurando o Ctrl mais, e eu posso simplesmente segurar o Alt e botar a roletinha do meu mouse ou para cima, ou para frente, ou para trás. Para frente ele dá zoom, para trás ele volta. O legal daqui é porque ele vai sempre dar o zoom aonde a tua essa setinha aqui vai estar. Então, você vem aqui, ó, não precisa ser muito, você vai arredondar ela para a forma que você acha que fique legal. Arredondei. Percebe que aqui ele tem uma preenchida e outra com borda. Como é que você faz isso? A forma que eu faço isso é uma forma bem simples. Então, eu venho aqui nessa camada de retângulo e eu vou dar um Ctrl J para me duplicar ela. Eu duplicando essa camada, a de baixo eu vou deixar a borda. Então, eu venho aqui na configuração disso. Se não tiver aqui, vai estar aqui, ó. Configuração, propriedades, perdão. Vou tirar esse preenchimento, que eu não quero que ele esteja preenchido, eu quero que ele esteja só com traçado. Seleciono a cor, coloco aqui 4. Um espaçamento que fica legal. Agora eu vou selecionar essa de cima e eu vou com o Shift apertado, para você vir dessa forma aqui, ó. Eu vou colocar ele um pouquinho mais para o lado, para que ele fique bacana. E aqui, deixa eu só ver que parece que essas cores elas estão diferentes. Só pegar aqui. Certo, elas estavam diferentes mesmo. Então, só para não ficar desigual, você sempre presta atenção nessas cores, ok? Agora eu vou fazer esse nome hoje. Eu vou selecionar minha camada de texto. Aqui eu vou mudar a fonte. Vou colocar Sequel. Aqui na minha está 85. Você pode usar 75 ou outro tamanho. Vou já dar uma reduzida nela aqui. Vou deixar aqui no 72. Vou botar hoje, maiúsculo. 18 horas. Certo? Tá aqui, ó. Bacana. Tá zero aqui. Então, percebe que aqui ele está por baixo? Se estiver por baixo de vocês aí, você coloca sobre todos os retângulos aqui. E você vai regulando para que ele fique um tamanho bacana. Você pode dar um pouco mais de espaçamento aqui entre eles. Regula mais o tamanho. Você pode também dar o zoom para você ter um pouco mais desse controle aqui, ó. Certo? Ficou bacana. Posso só diminuir um pouco mais esses retângulos aqui. Não ficou bom. Vai ficar desregulado, ok. Então aqui pra mim tá bacana. Dejones, como é que eu faço pra mim não ficar toda hora tendo que vir aqui e selecionar os três? Você seleciona os três uma vez, você clica com o direito em cima e você vem aqui, ó, vincular camadas. Quando você faz isso, todas elas vão ficar vinculadas, ou seja, você consegue mexer todas elas junto. Então aqui a gente vai dar uma diminuída um pouquinho e a gente vai ajustar aqui, ó, para que ele fique perpendicular a esse nome de baixo oculto. Então aqui você regula para que fique mais perpendicular possível, pelo menos no olhômetro aí. Beleza? Então aqui tá ok. Essa parte de cima a gente já fez, a gente vai fazer mais alguns ajustes, mas vamos terminar logo essa parte. Então aqui eu tenho outra, pego a ferramenta de retângulo, tem outra caixinha aqui embaixo, faço, arredondo as bordas. Aqui a gente vai usar outra fonte. Vocês podem utilizar aí a fonte. Só mudar aqui a cor que ele foi para outra aqui. Vocês podem utilizar a fonte Sora, que eu acho que eu passei para vocês, ou Montserrat, alguma fonte que fique bonitinha. Diminuir mais o tamanho. Colocar aqui e vou fazer esse nome ali. Botar aqui um 30. Botar aqui o espaçamento entre eles 30 também. Não, perdão. Botar aqui maior. Vou deixar um 40. O que eu faço para mim? Ó, uma dica rápida aí para vocês. Vocês regular
uma forma. Digamos aqui, eu quero ajustar, que fique bem no centro mesmo desse retângulo. Eu seleciono o retângulo, seleciono o nome e aqui, ó, eu ajusto ele. Aqui eu tenho que ajustar no meio, aqui eu tenho que ajustar no meio daqui e no meio daqui. Ele está exatamente ajustado, certo? Eu tenho o João 8,32 ali também, que eu vou pegar, selecionar só o texto, vou dar um Ctrl J e já colocar aqui, ó, João 8,32. Beleza? Posso diminuir ele um pouquinho, vou deixar ele aqui um 24. Colocar ele aqui um pouquinho do lado. Tá aqui o J, certo? Ok. Nossa tipografia em tese está quase toda feita e pronta. Percebe que aqui ele está um pouco espaçado? Eu não coloquei esse espaçamento aqui, tô vendo aqui agora. Eu vou colocar um espaçamento de 50, só para ele ficar um pouco mais parecido. Certo. Para muitas pessoas, esse banner aqui, ele já tá ok. Você vai olhar e dizer, uau, fiz o banner igual e tal, mas se você olhar esse outro aqui, ele tem alguns elementos que a gente chama normalmente de ambientação, textura, que são coisas que normalmente eu penso, depois que eu terminei toda essa parte aqui, das ideias de onde vai ficar cada coisa, a diagramação do banner, e depois eu vou pensar em iluminação, em texturas, em coisas que eu posso fazer para quando a pessoa olha e diga, uau, que coisa incrível. Então, a gente vai fazer isso. Lá na camada, na pastinha de vocês, tem uma chamada linhas, que é essa daqui. Ó. Vou colocar aqui e eu vou colocar ela toda sobre o texto e preencher aqui tudo. Uma coisa que eu não quero que ela fique sobre os nomes e eu não quero que ela fique sobre a Bíblia. Então, eu vou baixar aqui até abaixo da Bíblia. Certo, Júnior, você diz assim, mas tá branca, ali tá pretinho os nomes e tal, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, seleciono a minha imagem aqui e venho em mesclagem. Venho aqui em modo de mesclagem e eu vou caçando um modo que se faça sentido, que ele se mescle com esse fundo. Então, quando eu achar algum bacana, ó, esse daqui já tá bacana, escurecer, deixa eu ver se tem algum outro legal. Tem esse cor mais escuro também, não... vou botar esse escurecer aqui, ó. Fica um pouquinho menor. Deus, mas ainda tá se juntando aí com as coisas. Ó. Eu quero também que ele fique abaixo desse nome culto, tá bom? Quero que ele fique, digamos assim, só sobre o background aqui, ó. Só sobre essa imagem. Gente, ficou legal, mas o que eu posso fazer? Eu posso diminuir a opacidade. Trabalhar aqui com a opacidade de 37 e o preenchimento eu diminuo mais também para que ele fique aqui, mas ele não tome, digamos assim, as rédeas de tudo. Eu vou 37 e 40 opacidade. Beleza, tá aqui. Tá ok, tá bacana. Outra coisa que a gente esqueceu de colocar aqui também que ele tem é o ensino aqui, tá vendo? Ele tem o ensino em cima e o ensino embaixo. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a fonte Sequel, que ela é um pouquinho maior, mais grossa. Vou colocar aqui essa diagramação e vou colocar tudo maiúsculo ensino. E vou repetir, ensino duas vezes. Vou selecionar ele aqui, tá vendo esse Tzinho aqui com tracinho curvado embaixo? Vou selecionar ele. Ele é efeitos que eu posso aplicar no meu texto. Eu vou selecionar o efeito sinalizador e aqui eu consigo regular ele, ó. Para que ele fique, eu vou remexer só na curvatura. Quero que ele fique um pouquinho assim. Vou deixar ele um pouquinho assim, menos 31 aqui para mim. Dá um ok. Lembrando, eu vou mudar a cor. Essa cor aqui. Eu posso até deixar um azul mais claro. Vou pegar ele, vou curvar ele aqui um pouco. Pôr aqui em cima. Posso crescer também um pouquinho mais. Vou vir em modo de mesclagem, vou caçar um modo de mesclagem que faça sentido, para que ele se mescle um pouco com esse fundo. Esse daqui tá legal. Sobre a exposição de cores, vou diminuir a opacidade. Vou deixar a opacidade aqui em 45. Posso diminuir também um pouquinho o preenchimento, só em 90, talvez. Beleza. Vou pegar essa mesma camada, vou duplicar ela, Ctrl J, e vou vir aqui e colocar ele já aqui. Você pode dizer, mas está maior o nome ali, a letra é diferente, sim. Normalmente eu acredito que essa fonte que ele está utilizando, deixa eu só mudar aqui.
Vou ver se eu consigo. Acho que ele tá usando também Antônio. Modo já bold. E sem esse espaçamento. Lembra de tirar o espaçamento. Acho que ele tá usando essa Antônio aqui mesmo. Essa mesma que ele usou pro culto. Então a gente vai deixar ela também. Diminuir um pouco. Vou diminuir mais esse preenchimento. Aqui em cima, principalmente. Lembra nossas regras? Isso que é a primeira coisa que a pessoa vê. Aumentar aqui um pouquinho mais. Ok. Esse daqui eu também vou mudar. Botar Antônio. Vou diminuir, tirar essa... Na verdade, para ficar mais fácil, a gente vai só excluir, dar um Ctrl J de novo. Colocar esse aqui para baixo. Aí aqui eu também posso entrar na mesma ideia aqui. Aqui eu vou mexer no modo de mesclagem só para ver se eu acho outro que fique legal. Esse aqui tá... Deixa esse luz brilhante aqui. Pessoal, e para finalizar, a gente vai fazer... Assim para mim já tá bem legal, mas tem como a gente mexer mais. Lá na pasta de vocês tem uma textura. Vocês vão pegar ela, vão colocar sobre a imagem de vocês. Deixa ela mexida aqui. Nós vamos caçar um modo de mesclagem. Esse daqui tá bem legal. Superexposição de cores. Certo? Vocês vão caçando aí. E aqui, para dar um tchan a mais, a gente vai colocar um ruído. E filtro. Aparece aí para vocês. Filtro. Ruído. E adicionar ruído. A gente vai deixar no 25. Tem várias intensidades. A gente vai deixar ele no 25 só para dar uma coisa a mais. Esse daqui, pessoal, é o nosso resultado do nosso banner, tá ok? Espero que vocês tenham aprendido. Espero que, para quem não, às vezes não perde alguma coisa na aula, por ter estar conversando, por às vezes estar mexendo no computador, hoje você consegue fazer um passo a passo comigo. Talvez algumas coisas aí não apareceu na tela, eu tenho que configurar isso, mas eu quis gravar de uma forma bem rápida isso para vocês. Vamos aperfeiçoando isso, essa forma, talvez a gente consiga até trazer todo o curso de design por aqui. Na verdade, ser um laboratório para mim, porque brevemente eu quero lançar um curso voltado para essa área, a nível Brasil, né? Mas que vocês possam aprender, que vocês possam evoluir, crescer, nunca pare de estudar, sempre tenham vontade, desejo de estar mexendo pelo menos uma vez por dia no Photoshop, tá vendo algum vídeo, alguma técnica, alguma coisa. Eu sempre aprendo muita coisa com os vídeos que eu vejo ali. Você também possa aprender, tudo seja para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.